Capítulo 18 de 1 Reis. Nós estamos vivendo um momento de definição no mundo espiritual que com certeza está influenciando todo o mundo físico, material. Há uma batalha no mundo espiritual hoje. Não pense que aquilo que está acontecendo no Brasil e em outras nações é fruto de uma ação humana. Não é fruto de uma ação humana. É fruto de muita oração, mas muita oração. Homens e mulheres de Deus, durante anos, têm reivindicado diante do Senhor o que ele diz no Salmo 2, verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E esta batalha que se trava no mundo espiritual está acontecendo no nosso país, está influenciando em todos os segmentos da sociedade. Porque não se engane, meu querido, nada acontece no mundo físico se não houver uma influência do mundo espiritual. E eu quero usar esse texto aqui como exemplo, porque aconteceu com o povo de Israel, está acontecendo conosco, aconteceu em gerações passadas, e eu creio que a nossa geração não é apenas mais uma geração, é a geração dos últimos dias. Quem crê nisso, diga amém, né? Vamos fazer algo que a gente pouco faz. Levanta as suas mãos e fala: Maranata, Senhor. Mais alto: Maranata, Senhor. Enche o pulmão de ar, fala: Maranata, Senhor. Palavra Maranata, ó vem, Senhor Jesus, né? Que o Senhor Jesus venha logo. E aqui no capítulo 18, a partir do verso 7, Deus resolve intervir de uma maneira poderosa e vitoriosa em uma crise que estava acontecendo, que o próprio Deus tinha permitido que houvesse em Israel. Israel estava sem chover durante anos, uma crise na agricultura, uma crise em todos os sentidos. Você imagina uma nação sem água, influencia em tudo naquela nação. E a culpa de tudo, segundo o rei de Israel, era do profeta Elias. Ele não conhecia Elias, mas ele conhecia a fama de Elias. Ele sabia que Elias era um profeta de Deus e que Deus tinha falado através de Elias. Então ele manda todos os seus soldados fazer uma busca, uma varredura em toda aquela região atrás de Elias. Deus aparece a Elias e diz a ele: vai ter com Acabe agora. E no verso 8, no verso 7, Obadias, que era um dos servos de Acabe, mas era acima de tudo servo de Deus, que tinha protegido muitos profetas da maldade de Jezabel. Esse Obadias, servo do Senhor, tem um encontro com Elias. Veja o verso 7. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá e diz ao seu senhor, ao rei de Israel, a Acabe: Elias está aqui. Aí Obadias diz a ele: o que fiz eu de errado? Perguntou Obadias. Para que me entregues teu servo Acabe, para ser morto. Porque 2 enviados tinham ido antes, atrás de Elias, e tinha descido fogo do céu, tinha destruído aqueles enviados de Acabe. E Obadias estava com medo de ele dar a notícia para Acabe e Elias desaparecer. Ele fala: que fiz eu para ser morto na mão de Acabe? Olha o verso continuando aí, 10, né? Não
enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou um reino afirma que tu estás lá, ele os fazia jurar que não conseguiriam encontrar-te. Mas agora me dizes para ir ao meu senhor, Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for e dizer a Acabe, e ele não o encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora diz-me, vá ao meu Senhor, Elias está aqui. Elias, ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Eu tenho uma notícia para você que eu tenho certeza que vem de Deus. Deus está levantando profetas em todas as nações. Meu irmão, olha para o teu irmão e fala, você não perde, você vai ver com os teus olhos uma grande manifestação de Deus. Deus está dizendo aos seus Elias, apresenta-te a Acabe, apresenta-te a este rei corrupto, a esse sistema imoral, a esse sistema que tem corrompido alguns dos meus sacerdotes. Apresenta-te, Elias, a hora é agora, porque o que Deus mais ama, Deus ama o ser humano, Deus ama as pessoas. O que Deus quer é salvar o homem, tirar o homem das mãos do diabo. E esse sistema todo maligno, ele foi planejado por Satanás para prender enganosamente o homem nas mãos de Satanás. Então nós teremos um grande confronto, o mesmo confronto que houve na geração do profeta Elias. Elias disse, vá e diz a Acabe que hoje eu me apresentarei a ele. E eu tenho escutado essa voz do Espírito. Deus está levantando um profeta em todas as nações, com uma palavra que vai confrontar esse sistema maligno. Acabe era uma pessoa, mas era uma representação de um sistema diabólico. Não pense que o sistema diabólico é apenas a imoralidade. Não pense que o sistema diabólico é apenas a bebida. Não pense que o sistema diabólico é apenas a pornografia. Isso tudo é a lambuzeira que eles fazem. Mas é um sistema que mantém a economia, a educação, a segurança. Que mantém muitas vezes os judiciários, as leis, controladas por uma mente satânica, para que a justiça de Deus não se manifesta. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O reino de Satanás está com os dias contados. Quem crê nisso, levanta bem alto as suas mãos e profetiza, fala, o reino de Satanás, fale alto, o reino de Satanás está com os dias contados. Levanta as suas mãos e profetiza, o reino do Senhor Jesus será implantado na terra. Aleluia. E veja o que diz o verso seguinte, olha o verso 16. Então Obadias dirigiu a Acabe, passou-lhe informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse, olha o que ele diz, você é você mesmo, o perturbador de quem? De Israel. O evangelho perturba, o evangelho da cruz perturba. O evangelho que diz, aquele que adultera não deve adulterar mais. Aquele que peca não deve pecar mais. Aquele que rouba não deve roubar mais. Aquele que é
mata as pessoas não deve matar, aquele que mente não deve mentir. O evangelho, quando ele toca no coração dos interesses de quem é pecador, é uma perturbação. Mexe com as pessoas, incomoda. A luz incomoda as trevas. Então ele disse: você é o perturbador, você tem mexido com os nossos valores, você tem condenado os nossos valores. A palavra do evangelho não é uma palavra de facilidade, é uma palavra de cruz. É vida depois da morte, é a morte do eu, é a morte da vontade, é a morte da carne, e é a vida do Espírito em nós. Essa mensagem perturba. Ele diz: você é o perturbador de Israel? Olha a resposta do profeta para ele: não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram quem? Os Balaíns. Vocês abandonaram os mandamentos. Quando a pessoa abandona a palavra, quando a palavra é ministrada, a palavra perturba, porque a palavra diz para você: Deus quer sacrifício, Deus quer entrega, Deus quer consagração. Aí o cara fala assim: no meu dinheiro ninguém põe a mão. Né? Na minha vida ninguém põe a mão, ninguém manda em mim. Essa igreja está exigindo demais de mim, eu vou sair dela. Por quê? Porque o evangelho aperta, mas aperta para o nosso benefício. Quando nós morremos para o mundo, nós renascemos para Deus. Oh, querido, que coisa maravilhosa. Não pense que Deus vai deixar essa bagunça toda ficar dessa maneira. E eu vou dizer algo maior: o julgamento vai começar na casa de Deus também. Tem muito sacerdote que vai ser tirado, tem muita gente brincando de igreja. Não se brinca de igreja. Deus está levantando uma geração de profetas que vai colocar as coisas em ordem. Quem crê nisso, diga aleluia. Vai colocar em ordem na igreja, vai colocar em ordem nas famílias e vai colocar em ordem na sociedade. Ele diz: eu não sou perturbador de Israel. Quem é perturbador de Israel é você e seu pai, é sua família, porque vocês deixaram os mandamentos, vocês deixaram os ensinos do Senhor. Aí Elias toma uma posição que eu creio que nós devemos tomar hoje. Elias diz: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, que come a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo, e Elias dirigindo-se ao povo, disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, sigam. Até quando? Até quando vocês vão estar na igreja adorando a Deus no culto maravilhoso como esse e vão passar a semana servindo a Balaíns, longe do evangelho? Até quando? E Elias toma uma posição, chama os profetas de Baal. Aí você tem uma guerra santa. E Elias faz uma proposta. Presta atenção aqui. Elias diz para os profetas de Baal, diz a eles: vocês vão fazer um altar e vão sacrificar um novilho e vão invocar Baal. E eu vou fazer um altar e vou sacrificar um novilho e vou invocar o meu Deus. O Deus que se manifestar com fogo, este é Deus. E todo o povo falou amém. Ele diz aqui:
o que manifestar com fogo, fogo é milagre. Então eu vou liberar uma palavra para a sua vida. O fogo de Deus vai manifestar lá na tua casa. O fogo de Deus vai manifestar lá no seu local de trabalho. O Deus dessa igreja é o Deus verdadeiro. E Ele vai manifestar. Elias, não tenha medo de entrar na guerra dos deuses. É Jeová e Baal. Quem vai ganhar, irmão? Já ganhou, querido. Já triunfamos. Quem ama Jesus aqui? Eu amo Jesus. Levanta a mão. Quem ama Jesus? Jesus, por amor a você e a mim, por amor a você e a mim, Ele foi crucificado. Sabe o que tinha ali naquele chicote, na ponta do chicote? Ele recebeu 39 chibatadas. Tinha osso e um pouquinho de ferro. Cada chibatada que dava nas costas de Jesus, saía carne. Saía carne. Por você, por mim. 39 vezes. Quando acabou a carne, saiu os nervos. E Jesus subiu. E depois, crucificaram Ele. Pregos nas mãos, nos pés. E por último, vem um guarda e joga uma lança. E a Bíblia diz que sai sangue, sai água. Foi por você, foi por mim. Cada chibatada daquela é para você se tornar um profeta lavado pelo sangue do Cordeiro. Cada carne que saiu, pedaço de carne das costas de Jesus, é para te fazer um homem santo, uma mulher santa, reta, que vai ser um profeta que vai confrontar o reino das trevas. Cada momento. E quando ele estava ali, eu não tenho nem como explicar tanta dor. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E por último, ele diz: Pai, está consumado. Minha carne já acabou. Receba o meu espírito. E por 3 dias, e eu acredito no que ouvi um dia, diz que doeu tanto em Deus, tanto, que Ele afastou da cruz, que o Espírito afastou da cruz, porque estava doendo em Deus, estava doendo no Espírito Santo. Isso não foi inútil, porque Ele disse antes: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. E durante 3 dias, eu queria que você entendesse isso. A Bíblia diz que Ele desce ao inferno. Ele vai lá no inferno. Até hoje eu não entendo porque que Ele tinha que morrer dessa maneira. Eu não tenho que entender nada, eu só tenho que aceitar. Ele desce ao inferno. E o inferno é trevas, é escuridão. De repente, os demônios começam a ver um raio de luz vindo. E aquilo deve ter perturbado os olhos deles. É só você ficar na escuridão e acender a luz. De repente você dá um choque, é assim ou não é? E eles estavam ali no inferno,
celebrando, eles tinham lá a chave da vida e da morte, tinha a chave da vitória. De repente a luz começa a entrar no inferno, e os demônios começam a ficar perturbados, fechar os olhos, e um fala para o outro: o que é isso? E um deles falou: esse aí é o Filho do Deus vivo que está vindo aqui agora. E de repente ele entra no inferno, e a Bíblia diz: aonde as trevas está, a luz dissipa. Oh, querido. Oh, meu irmão. E ele deve ter falado para Lúcifer: me dá a chave aqui. Agora, quem manda aqui na terra, nos lugares celestiais, no céu, sou eu, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ah, que coisa tremenda. É esse Jesus que através do Espírito de Deus ungiu o profeta Elias. É esse Jesus que está ungindo uma nova geração de profetas. E essa geração de profetas está desafiando os poderes de Baal, mas desafiando dentro das Escrituras, não de uma soberba humana. Está fazendo segundo a palavra, segundo o que está escrito. A primeira coisa que Elias fez, veja comigo, por favor, verso 30 do capítulo 18. Então Elias disse ao povo: aproxima-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar que estava em quê? Em ruínas. O que é o altar? Eu tenho falado isso aqui esses 3 últimos meses. Altar é entrega, altar é consagração, altar é sacrifício. Altar é o evangelho puro, vivenciado por cada um de nós. Altar é uma posição espiritual. Lógico que nós, aqui é uma representação do altar onde Deus está. Mas, individualmente, é uma posição onde tem entrega. E olha para o teu irmão, fala: Deus quer a entrega total do seu coração. Não é 50%. Né? Segundo, altar é consagração. O que é consagração? É entregar a mim, minha família, meus bens, meu estudo, minha capacidade, tudo que eu tenho está no altar do Senhor. E o altar é o sacrifício. Eu estou disposto a sacrificar. Elias chamou o povo e disse: só pode haver manifestação se o altar for restaurado. Só pode haver manifestação do fogo do céu se o altar for restaurado. Você quer milagres na sua vida? Você quer poder na sua vida? Restaura o altar dentro do teu coração. Restaura a sua consagração, restaura a sua entrega, restaura a sua posição de sacrifício. Não tem mais ou menos para Deus. Não tem 90% para Deus, não tem 99% para Deus. Deus quer 100. Deus quer 100. Restaurar o altar. E olha o que diz o verso 31. Diz assim: depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será o quê? Israel. Ouça, as 12 tribos foram representadas por 12 pedras. Isto fala de unidade. Isto fala de pontes de relacionamentos. Eu posso pensar diferente de você, mas isso não pode nos separar do projeto de Deus. Você pode até ter divergências comigo, mas isso não pode quebrar a nossa ponte de relacionamento. Você pode até não me aceitar do jeito que eu sou, mas isto não pode nos separar do projeto maior, que é a manifestação da glória de Deus na face da terra. Ele diz: pega as 12 tribos, que pensam diferentes, que têm sotaque diferentes, mas ajunta-os.
Eu estou dizendo a vocês, o profeta Elias estava falando, se vocês querem uma manifestação poderosa de Deus, então convivam juntos, mesmo pensando muitas vezes diferente. O apóstolo, primeiro Jesus, abre sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, está falando de louvor, né? Uma vez a pessoa falou que era oferta de dinheiro. Não, está falando de louvor, de entrega, uma oferta diante do altar. E ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volta e apresenta a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isto enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último quê? Centavo. Quando nós nutrimos um ódio por alguém, ou sabemos que aquela pessoa nutre ódio contra nós, uma amargura, nós temos que aproximar dele, a juntar as pedras. Porque se eu tenho consciência e não faço, um demônio vai me prender. Está falando de demônios. A prisão é espiritual. A sua vida vai ficar amarrada. Ele diz, vai e conserta primeiro. Porque senão você vai ficar em prisão. E só vai sair dali quando pagar o último centavo. Quando acertar tudo. Ajuntar as pedras é olhar para o irmão do lado e falar, nós precisamos consertar o nosso relacionamento. Senão o poder de Deus não vai vir sobre nós. Isso não quer dizer que nós vamos pensar igual. Nós vamos consertar aquilo que teve o atrito no nosso relacionamento. Você continua pensando da maneira que você quiser, eu da minha maneira, mas nós vamos conviver como cristãos. Quem está entendendo isso? Diga aleluia, né? Aí você fala comigo, mas apóstolo, e se eu for na pessoa e ela não quiser acertar comigo? Paulo tem uma solução para isso, o apóstolo Paulo. Abre a Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. É muito importante entender que as pedras têm que estar juntas no altar. Isso não quer dizer que tem que pensar da mesma maneira em tudo, mas elas têm que estar juntas. Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos 12, 16. Tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas que de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com quantos, irmãos? Mais alto, por favor. Quantos? Todos. Faça o possível. O que é fazer o possível? É você tomar a iniciativa para consertar. Se a pessoa não conserta com você, você está livre. Você fez o possível. Quem está entendendo aqui, diga aleluia, né? Eu faço o possível, eu me aproximo, eu quero consertar diante de Deus e diante das pessoas. E se a pessoa não corresponde àquele conserto, isso não quer dizer que eu tenho que andar junto com ele, mas eu conserto com ele. Se ele não corresponde, o que dependeu de mim, eu fiz. Não foi correspondido, estou livre. Estou no altar. Amém, pessoal? Quem está disposto a juntar as pedras?
Fala para o teu irmão, fala, é hora de consertar as pontes de relacionamento. Sim, diz para ele, não deixa nenhuma ponte quebrada, porque Deus quer manifestar na sua vida de uma forma maravilhosa, tremenda. Volte comigo lá no capítulo 18 de 1 Reis, verso 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo, seu nome será Israel. Com as 12 pedras construiu um altar em honra ao nome de quem, irmão? Do Senhor. Do Senhor. Nome que está sobre todo nome. Nome que diante dele tem que se dobrar todos os joelhos. No céu, na terra e debaixo da terra. E confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você levanta o altar neste nome, quando você toma a posição de unidade neste nome, quando você prega o evangelho segundo o que está escrito na palavra, a palavra genuína neste nome, o poder de Deus se manifesta.